Voltamos a apresentar Justiça na Manhã. Agora são 9h10. Começa hoje, em São Paulo, o 25º Congresso Brasileiro de Direito Tributário. O evento conta com a participação do vice-presidente da República, Michel Temer, e dos principais tributaristas do país, que vão debater julgamentos em pauta aqui no Supremo Tribunal Federal. Entre eles, a polêmica sobre o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Este é o nosso assunto agora com o mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, coordenador nacional da especialização em processo tributário do IBET, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, Marcelo Salomão. Muito bom dia e obrigada mais uma vez pela atenção com a Rádio Justiça, doutor Marcelo. Olá, bom dia, Tatiana. Imagina, o prazer é meu. Prazer é todo nosso. Doutor Marcelo, vamos falar um pouquinho aí. Quando a gente fala em tributos, muita gente já fica assustada, né? Acha que tributo é tudo muito difícil, mas são coisas que serão debatidas durante esse congresso. Algumas ações aqui em análise da Suprema Corte Brasileira, mas que dizem respeito, no final das contas, a todos nós brasileiros contribuintes. Exatamente. Congressos como esse são extraordinários, porque eles reúnem todas as pessoas que lidam profissionalmente com os tributos. Então, participam pessoas do Legislativo, participam professores, participam advogados, procuradores, juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal, como é o caso desse. Inclusive, nesses congressos, a gente sempre tem a chance de aprender com professores de fora também. Então, são feitas comparações com sistemas internacionais. Por exemplo, nesse congresso agora, no 25º, nós teremos a presença do professor Gregório Robles, e efetivamente uma das maiores cabeças aí do mundo em termos de direito tributário, em especial da teoria comunicacional. Então, isso valoriza muito. Congressos como esse são altamente salutares para que se tente melhorar um pouco o nosso confuso sistema tributário. Exatamente, esse nosso confuso e oneroso sistema também, né? Nós temos uma das cargas tributárias mais elevadas do país e muito se fala na reforma tributária, reforma que é feita em partes, mas ela falta, alguns especialistas garantem que falta discutir a matéria de forma mais profunda. Isso também vai ser debatido nesse congresso, doutor Marcelo? Também, sempre que se fala em matéria tributária e em congressos desse nível, se tenta objetivar a melhora do sistema. O nosso sistema, enquanto em nível constitucional, é tido como um dos melhores do mundo. O problema, Tatiana e queridos ouvintes, é que as normas, as leis infraconstitucionais, que violam com frequência a Constituição. Por isso é que se escuta falar com tanta frequência no Brasil, diferente de outros países, de um enorme número de normas tributárias inconstitucionais. Ou seja, a Constituição tem uma estrutura boa, mas as normas infraconstitucionais desrespeitam frequentemente as ordens constitucionais. E aí gera todo esse tumulto. Exatamente. Agora, esse congresso em São Paulo, ele prossegue até o dia 21. São diversos assuntos, como nós falamos aqui logo no início da nossa conversa. Por exemplo, o ICMS, nós temos muitos impostos que são cobrados, essa discussão, principalmente quando envolve aí a tributação de serviços, de mercadorias no Brasil. O senhor vai falar exatamente sobre esse assunto e também sobre importação. Exatamente. O Congresso é dividido nesses 3 dias, são separados os tributos, tanto os federais como estaduais como municipais, tendo autoridades do porte do professor Sotomayor Borges, que está fazendo a abertura exatamente neste momento, o professor Paulo de Barros Carvalho também, que falará exatamente dos limites e consequências do aumento da carga tributária. O nosso vice-presidente da República, o grande constitucionalista, professor Michel Temer, também falará sobre o atual sistema constitucional. Então, realmente o Congresso discute em etapas todos os tributos. E a mim caberá falar de um dos tópicos do ICMS, que é a questão do ICMS incidente em importações, o que vem gerando um confronto muito grande, em especial entre os estados, Tatiana, no sentido de que se a importação é feita por um estado através de uma trading, ou se a importação é feita de forma direta e depois essa mercadoria é enviada para outro estado, aonde está o real adquirente.
Então isso vem gerando algumas confusões, algumas cobranças indevidas por parte dos estados. O que nós vamos tentar fazer é decifrar e diferenciar esses 3 sistemas de importação, que é a importação direta, a importação chamada por conta e ordem e a importação por encomenda. Exatamente, porque esses são assuntos que acabam vindo parar aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, né? Não é raro, a gente tem, geralmente nas quartas-feiras, inclusive, hoje é um dia, não vi ainda a pauta de julgamentos do Supremo, mas é um dia em que comumente se discutem questões tributárias. Exatamente. Essa matéria, hoje, ela se encontra aguardando efetivamente a definição do Supremo Tribunal Federal. O ICMS é um dos impostos aí que hoje todos os tributaristas, os que lidam com o direito tributário, estão aguardando a efetiva definição de posição do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, assim como outros tantos temas e que refletem diretamente no nosso bolso, né, doutor Marcelo? Refletem, às vezes as pessoas, poxa, mas será que efetivamente eu tenho ligação com o ICMS na importação? Tem. Com a globalização do mundo, cada vez mais nós brasileiros consumimos produtos importados. Está aí, por exemplo, só entrar na questão automobilística, a quantidade de carros importados, mas mesmo produtos da linha de alimentação, de limpeza, de vestuários. Então repercute sim, porque o ICMS é um daqueles tributos que é sempre repassado no preço e que acaba indo diretamente cair no bolso do consumidor final. Então, efetivamente, são temas que, num primeiro momento, pode parecer ao leigo que será que realmente me diz respeito? Tenha certeza que diz. Tudo que diz respeito ao tributo, como você iniciou a matéria, atinge diretamente o bolso do cidadão brasileiro. Exatamente, a gente tem uma discussão chamada o efeito cascata, né, o ICMS, que não pode incidir aquela discussão sobre várias etapas da produção, porque ele acaba refletindo lá no preço final. Exatamente. O ICMS ele tem um princípio, que é o chamado princípio da não cumulatividade, exatamente querendo evitar esse efeito cascata, querendo dizer o seguinte, olha, quando a matéria sai, o produto sai da indústria para a empresa de atacado, ela tem a incidência de ICMS. Quando sai do atacado para o varejo, tem a incidência de ICMS. Quando sai do varejo para o consumidor final, tem novamente a incidência de ICMS. O que a não cumulatividade evita é que se somem estas cargas tributárias e assim evitando o aumento do custo para o consumidor final e para o próprio ciclo de produção. Então, na verdade, a ideia no mundo inteiro, e infelizmente o Brasil não faz assim, é não onerar o ciclo produtivo. E nos países desenvolvidos, a maior parte da carga tributária recai sobre o patrimônio das pessoas, sobre o patrimônio e não sobre a produção. Você tributar muito alto a produção, você está indo contra o setor produtivo, que é o que gera empregos, que é o que gera tributos, que é o que gera riquezas para o país. Exatamente. Além desses temas que nós citamos, doutor Marcelo, também outros polêmicos, o IESS, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à cobrança desse imposto sobre os serviços, o imposto de renda da pessoa jurídica, também Fundo Rural, análise de constitucionalidade, são temas que vão render bastante debate nesses 3 dias. Não tenha dúvida, o ISS realmente vem causando também muita discussão, não só no meio acadêmico, como na jurisprudência, e nós teremos aí grandes palestrantes sobre o tema, em especial o próprio professor Aires Barreto, que inclusive é o presidente do Instituto do IDEP, que é o que organiza há 25 anos, com maestria, esse que é certamente considerado o maior congresso de direito brasileiro, tributário, o maior congresso de direito tributário do Brasil. Quer dizer, durante 3 dias nós teremos discussões relevantes, participação de juristas e essas questões levantadas com a questão. Nós temos também outra questão bastante polêmica que recentemente acabou aqui também no Supremo Tribunal Federal com relação à chamada guerra fiscal. Com certeza também vai estar na pauta. Está na pauta, nessa mesma mesa que eu participo, onde nós vamos discutir o ICMS. Quem falará sobre ela é o professor Tássio Lacerda Gama, com grande experiência, tanto do aspecto acadêmico como do aspecto profissional, já que é um advogado militante e atua em diversos estados. Então, realmente, ele ficou a cargo do professor Tássio nos trazer como é que está o panorama atual, quer em termos de legislações dos estados, quer em termos de decisões do Poder Judiciário. Abertura a que horas, doutor Marcelo? A abertura está ocorrendo nesse momento,
e efetivamente eu saí com muito prazer para conceder essa entrevista, mas nesse momento nós temos um dos maiores juristas do Brasil falando, que é o professor Souto-Maior Borges, e iniciando o Congresso, relembrando a todos nós a importância dos princípios constitucionais tributários. Ele está falando nesse momento e será depois sucedido por outros grandes juristas, como, por exemplo, Roque Antônio Carrasa, Sacha Calmon Navarro Coelho e Alcide Jorge Costa. Tá certo, doutor Marcelo Salomão, gostaria muito de agradecer, não vou mais atrapalhá-lo, o senhor pode voltar aí para conferir essas informações do 25º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, que está começando agora em São Paulo, prossegue até sexta-feira. Muito obrigada mais uma vez. Imagine, eu que agradeço, foi um prazer falar com todos vocês. Um bom dia a todos. Bom dia, o prazer foi todo nosso. Nós ouvimos o coordenador nacional de especialização em processo tributário do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, mestre na matéria Marcelo Salomão, falando sobre um congresso que vai debater temas relevantes na área tributária em São Paulo.